Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui na casa, boa noite aos irmãos da internet que sempre nos acompanham, complementando essa corrente maravilhosa de amor, de aprendizado. E como sempre, toda vez que a gente faz os trabalhos, a gente passa alguns recadinhos, porque geralmente tem algumas pessoas novas na casa, e também para refazer os recados com que aqui frequentam, né? Porque sempre tem alguma coisinha nova. Então, o que todos já sabem é que essa casa tem palestra e passe todos os dias, né? A informação estão lá no mural, lá fora. Também tem no nosso site, ok? Tem todas as informações das palestras e passes. Os plantões de atendimento são meia hora antes das palestras, ok? Todos os dias. Para quem for tomar passe à distância, tem que passar antes no atendimento, tá? Não pode só chegar lá dentro da câmara de passe e pedir um passe à distância. Na verdade, tem que passar um pouco antes para se entender como esse passe deve ser realizado. Né? Sexta-feira vale a pena salientar que tem um grupo especial, que é de atendimento espiritual de apoio a dependentes químicos, né? Tabagismo, alcoolismo, ou seja, tudo que é químico e de tabagismo. Ele estende aos familiares também. Então, esse tipo de tratamento ele é interessante, porque ele pode ser feito tanto com o dependente químico aqui, quanto à distância. Tá? Então, da mesma forma, o parente vai passar lá no atendimento, vai se entender, e depois vai fazer o trabalho aqui à distância com esse dependente químico. Né? Porque, geralmente, o que acontece, o dependente químico, às vezes, não quer vir, não quer se tratar, não quer fazer, então dá para fazer esse trabalho à distância. Okay? Agradecer a todos que colaboraram com as nossas cestas básicas, né, Caetano, que nós distribuímos agora nesse sábado, mais 40 famílias, a gente distribui 80, na verdade, né, 40. Então, mais 80 famílias assistidas aí. E quem puder ajudar com alimentos, mais uma vez, e como sempre, a gente precisa de alimentos. Né? Agora, a nova batalha para as novas cestas para o próximo mês. Então, a gente está pedindo, como sempre, arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Ok? A gente precisa arrecadar 640 quilos de alimento por mês para montar essas 80 cestas. E, por fim, o último recadinho é relativo ao nosso bingo beneficente, que também é para reverter aqui para as obras da casa, né, para todo esse trabalho das próprias cestas, que geralmente a casa tem que complementar, muitas vezes não é suficiente as doações. Então, nós vamos ter um bingo beneficente, vai ser no Clube Acre, tá? Acho que todo mundo conhece o Acre Clube, né? Fica aqui na Zona Norte. Vai ser no dia 25 de setembro, um domingo, horário às 14 horas, ok? O ingresso é R$30 por pessoa, com direito a lanche buffet e bebidas não alcoólicas. Tá? Os prêmios aqui estão escritos como valiosos, são mesmo como exemplo, série especial, kit informática, notebook, HP, impressora Canon. Quem quiser, então, já comprar antecipadamente, as vendas estão com a Sandra, com a Cida e com a Kill, ok? No bingo. Então, vamos nos preparar agora para iniciar os trabalhos. Eu peço a todos que, se possível, cerrem os seus olhos. Vamos nos concentrar no nosso eu, na parte mais interna nossa, na nossa essência, na nossa alma, espírito encarnado que somos, e dessa forma mais leve, mais fluida, vamos deixar para fora dessa casa, desse ambiente, todos os nossos problemas do cotidiano, tudo que nos aflige, todos os maus que nos acompanham, para que dessa forma, mais livres, leves, soltos, mais fluidos, possamos nos conectar à corrente maravilhosa desta casa, agradecendo este momento, agradecendo aos mentores de luz, que com tanto amor e carinho sempre preparam esse ambiente para a realização dos nossos trabalhos. Vamos também, pensando nessa forma que nós somos amor, nos conectar à corrente maior do nosso Mestre Jesus, para que sejamos agradecidos com toda a sua luz, toda a sua sabedoria e todo o seu ensinamento. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ter a palestra da nossa irmã Leda, né? E ela se chama, na verdade, Relacionamentos Destrutivos. Né? Eu vou desligar para você, Helena. Ok? Relacionamentos destrutivos, é isso. Obrigada. Eu vou começar a tossir com esse vento aí, né? Boa noite, queridos. Que Jesus nos abençoe. E mais um estudo de uma página sua do seu bendito Evangelho. Muito bem.
O tema parece cabeludo, parece uma coisa assim pesada, né? Relacionamentos destrutivos. Então nós vamos, se está destruído, então nós vamos tentar construir. Primeiro nós vamos falar um pouquinho de relacionamento. Quando a gente fala relacionamento, a gente logo imagina aquele mais próximo que nós nos relacionamos, né? Normalmente um ente querido, um companheiro, tudo. Mas nós temos que começar pelo maior relacionamento da nossa existência, como espíritos imortais que somos, que é o nosso relacionamento com o Pai do céu, com Deus. O nosso primeiro relacionamento, então, é com o nosso Pai de amor, com Deus. Relacionamos conosco mesmo e com o próximo. Então, esse tripé de relacionamento, Deus, conosco mesmo e com o próximo. O nosso relacionamento com Deus, ele vem assim de uma forma ancestral um pouco equivocada, porque nós considerávamos o nosso pai de amor daquela forma antropomórfica, aquele senhor de barbas longas, cabelo branco, e qual era a função dele? Era castigar, não era? Na lei de Moisés não era assim, olho por olho, dente por dente? Então ele castigava e julgava, né? O castigo vinha do julgamento de Deus. Era assim que nós o conhecíamos. Mas só que esteve entre nós um filho seu muito dileto, o mais perfeito que esteve entre nós, que é Jesus. E Jesus virou a página dessa nossa compreensão antiga. E ele nos apresenta a Deus de uma forma diferente, de uma forma contemporânea, que a doutrina espírita vem colocar de uma forma muito clara para nós, dizendo Deus amor, o Deus Pai. Então Jesus apresenta essa figura do Criador como Pai que nos cria, que conhece as fibras mais íntimas da nossa alma, que Ele é todo amor, que Ele é misericordioso, onipotente, onipresente, as qualidades que a doutrina espírita coloca para o nosso Criador. E hoje, frequentando uma casa espírita, conhecendo a doutrina, que é o Evangelho de Jesus explicado, nós já entendemos o porquê das dores e dos amores. A doutrina espírita vem nos mostrar que não é a Deus que nós devemos esse relacionamento que às vezes nós temos de briga com Ele. Quantas vezes nós brigamos com Deus quando nós não o conhecíamos? Ah, é assim? Então não brinco mais, não vou mais. Para que rezar? Para que fazer tudo direito como é a sua lei de amor? Então eu não brinco mais. Mas Jesus nos mostra a cada um segundo as suas obras. Então Jesus tira das mãos de Deus e coloca nas nossas. Então ele mostra que o nosso relacionamento com Deus vai mudando, porque nós não podemos cobrar de Deus alguma coisa que é nossa, porque Ele, acima de tudo, nos dá o livre-arbítrio. Então, hoje, se estamos colhendo espinhos, é porque plantamos lá no passado espinheiros. E se temos flores pelo nosso caminho, da mesma forma, estamos colhendo as benesses da nossa plantação que fizemos lá atrás. Então, essa forma justa, imutável, as suas leis de amor, imutáveis e misericordiosas, nós começamos, então, a nos relacionar de uma forma amorosa com Deus, sabendo que todos, até o mais ínfimo, aqui entre nós encarnado, que nós olhamos, né? Aqueles tenebrosos espíritos que ainda reincidem no mal, são filhos de Deus e que vão um dia chegar nesse caminho de luz. Então, essa é a sua lei de amor e de misericórdia. Todos vão caminhar para o bem e para o progresso e para o amor. Então, se a cada um segundo a sua obra, esse nosso relacionamento com o Pai passa a ser um relacionamento de amor, de cumplicidade, porque nós pedimos na nossa oração
pedimos a Deus que nos dê força, que nos dê entendimento, que nos auxilie a entender as suas leis magnânimas de amor. Então, esse relacionamento não pode mais ser destrutivo. Por que acontece comigo e não com o outro? Porque o outro é feliz e eu não. Porque um tem saúde e eu doença. Então, a gente passa a uma compreensão diferente. O que eu preciso fazer para melhorar com o auxílio da divindade? Então, uma vez esclarecido esse relacionamento com Deus, eu tenho que centrar em mim, porque depende de mim tudo aquilo. Se eu estou destruindo a minha vida, o relacionamento comigo é destrutivo, alguma coisa eu tenho que mudar. Algo não está bem nessa minha jornada. Então, de mim eu não fujo. Eu posso até fugir de Deus, ficar de mal, não vou mais no centro, não rezo mais, esquecendo muitas vezes que Ele é meu pai, Ele me criou. Mas de mim eu não posso fugir. Se eu não estou bem, eu tenho esse relacionamento ruim comigo, o que eu faço? Então eu vou viajar, eu vou fazer um retiro. Eu vou esquecer o meu dia a dia, a minha rotina, eu vou fazer um retiro. Só que eu saio daqui e eu chego ao meu destino traçado da mesma forma que eu saí daqui. Se eu sair mal, com as minhas mazelas, eu vou chegar da mesma forma. Eu não vou me modificar nesse percurso, porque a mudança está dentro de mim. Então, esse relacionamento íntimo comigo, ninguém foge de si, não fugimos de nós. A psicologia hoje chama do self, que é o espírito, esse ser integral que eu me encontro e me acho. E não são subterfúgios, não é saindo daqui para lá que eu vou me acertar ou me organizar. É olhando para mim e fazendo uma autoanálise. O que não está bem e por quê? Eu sou um filho de Deus, eu tenho potencialidades. Jesus disse que nós éramos a luz do mundo, o sal da terra. Se nós não somos ainda, alguma coisa não está certa. Então, nós temos que voltar para o caminho correto para que possamos, né, cumprir essa nossa jornada, essa nossa missão de luz, de temperar a vida. Quarta-feira eu fiz essa mesma palestra, eu disse, Jesus disse que nós éramos o sal, não a pimenta. Então, nada de destruir, é só construir. O próprio sal. O sal tem que ter uma medida, todos sabem. Se você coloca em excesso no alimento, o que acontece? Além de fazer mal para a saúde, fica intragável. Se não der o jeito de colocar uma batata no cozido para puxar o sal, não tem jeito. Então, tudo na medida. Então, esse nosso relacionamento conosco mesmo, tem que funcionar de uma maneira tranquila, nos entendendo, nos compreendendo, acima de tudo, nos respeitando. Porque cada um de nós, por enquanto, temos uma limitação. E nós temos que respeitar esse nosso limite, nessa nossa autoanálise. Às vezes, essa autoanálise, nós não conseguimos fazer. Precisamos de alguma ajuda, uma ajuda terapêutica, né? Para que alguém possa nos ajudar a nos encontrar. Mas a chave está dentro de nós, a nossa busca. Então, nós já vimos que relacionamos com Deus, conosco, e nos relacionamos com o próximo também. Agora, se não estamos bem conosco, como é que eu posso me relacionar com o próximo? Cada um dá aquilo que tem, não é verdade? Então, se eu não estou bem, o próximo, mais próximo meu, é a família. É aquela que o pai nos oferece para que nós possamos evoluir, aquele nosso núcleo familiar. Todos aqui chegaram através de um pai e de uma mãe, sem exceção. Muitas vezes não é aquele que nós gostaríamos, mas com certeza é o que nós necessitamos. Então, esse nosso relacionamento familiar é o primeiro. Aquela família, a célula da sociedade, como dizia um filósofo antigo, a célula da sociedade. Então, nós precisamos valorizar a família. A doutrina espírita nos ajuda a valorizar e a entender esse núcleo familiar que temos. Esse nosso relacionamento, ele sai de casa, que ele passa por amigos também. A família, de uma forma expandida, os parentes mais distantes, os amigos, outros colegas de trabalho que não são tão íntimos assim, mas quantas vezes esses que estão ao nosso lado como colegas de trabalho, especialmente um colega que é o chefe,
São os nossos professores que nos ensinam a ter paciência, a entender, a compreender. Geralmente mostram aqueles nossos defeitos. E nós não gostamos que aponte o dedo nas nossas feridas, né? Mas são aqueles professores que nos auxiliam a crescer e a entender, embora seja um relacionamento difícil. E socialmente, né, nós nos relacionamos com vizinhos. Vão imaginando, né? Vamos agora refletindo sobre a amplitude das nossas relações. São imensas, né? Outros que vão passando pelo nosso caminho, numa casa espírita, enfim, relacionamos de muitas formas. E, atualmente, nós temos um relacionamento muito especial, que ele fica assim numa balança, que ele pode ser construtivo, ele veio para ser construtivo, mas que às vezes pode ser destrutivo também, que é o nosso relacionamento virtual. Nós nem colocamos naquele tripé, porque ele é tão atual, ele é tão contemporâneo, moderno, né? Esse relacionamento virtual, que nós temos que cuidar desse relacionamento. Por exemplo, um Facebook. Quando você entra no Facebook, como fica o seu relacionamento começando com você? Você se acha um caco. Por quê? Todo mundo está bem, todo mundo é bonito, todo mundo sorrindo, passeando, comendo bem, com amigos, em festa, se fotografa, até o que se come, até o prato de comida, e você fala, meu Deus, e eu? Aí a gente volta lá no começo para Deus. Por que ele? Por que não eu? Então, olha o cuidado que nós vamos nós temos que ter para ter o nosso equilíbrio, não sair da nossa linha, não deixar que algo externo nos afete. Então, desse tema, desses relacionamentos destrutivos, né, que é o tema da noite, que nós vamos construir, é do livro do Raul Teixeira, ele psicografou, e o espírito é Benedita Maria. O livro é Todos Precisam de Paz na Alma. Tem a ver ou não tem a ver? Todos precisam, não fala de posição social, não fala de beleza, não fala de juventude, não fala de conta bancária, da parte financeira, fala paz na alma, o Espírito Benedita diz. Todos precisam de paz na alma. Agora ele começa a estudar o texto. Todo tipo de relacionamento que põe em perigo a dignidade do ser humano é um relacionamento destrutivo. Olha o que ele fala. Todo que põe em perigo. Então, esses desafios que nós temos, que coloca em perigo, o que acontece? Se estamos juntos, se é um relacionamento que está nos causando algum mal-estar, a doutrina espírita, estudada à luz do Evangelho de Jesus, que prega acima de tudo o amor, diz, nós sabemos que não por acaso estamos juntos. Como nós brincamos no começo, se está destrutivo, nós vamos construir, realmente a doutrina espírita procura construir até o ponto que é viável, ou seja, procura viabilizar esse relacionamento. Alguns são bem-sucedidos, têm condição de ser viabilizados. Outros tantos, não existe essa condição, por faltas muito graves, muito severas, impossíveis de você conviver. Né? Por exemplo, pessoas muito violentas, ciúmes em excesso, às vezes vai deteriorando uma forma de relacionamento. E relacionamento que a gente fala, como nós falamos no começo, não é só relacionamento amoroso de um casal, de pais e filhos, de amigos, companheiros, enfim, relacionamentos, né? Então, existem condições assim especiais em que fica muito difícil você viabilizar. E para viabilizar um relacionamento, não adianta fazer ameaça, não adianta fazer chantagem, não adianta acusar. O que nós fazemos? Jesus dá a lição, é o entendimento, é o amor, até o ponto que nós conseguimos e que dá aqueles que são possíveis. Estamos falando de relacionamento, de relações que são possíveis de serem reconstruídas, né? E o Espírito Benedita, ela vai continuando. Na base
dos relacionamentos dessa índole, normalmente está o egoísmo. E ninguém quer ceder. É aquele poder, aquela força, né? Então, normalmente, um não quer ceder. Porque quando nós idealizamos ou um relacionamento, ou um amor, nós idealizamos o amor ideal. O que é ideal para mim? É que o outro me compreenda, que o outro seja bom, é que o outro seja amável, que seja alegre. Não é assim que ou a gente idealiza o contrário? Nenhuma condição negativa. Só que na vida não existe o ideal. Nós temos o real. E o real não é só alegre, só bom, só compreensível. Tem as diferenças, né? Então, essa dicotomia que fazemos entre algoz e vítima, não, porque ele ou ela é assim, é assado, eu não compreendo. Não adianta, não adianta. Se não houver compreensão, não adianta. Essa briga e essa coisa. É lembrar, a doutrina a gente sempre bate na doutrina espírita. Nós estamos estudando a doutrina espírita. O ideal é o que nós gostaríamos. Aliás, a doutrina espírita diz que o ideal é o que nós teremos um dia, com o nosso merecimento. Esses relacionamentos ideais. Mas que, por enquanto, nós temos os reais, que é o que nós necessitamos. Então, essas diferenças vêm para nos acrescentar e nos fazer crescer. E o Espírito continua. Na base dos relacionamentos dessa índole, que se mostra como destrutivos e impede o crescimento individual por suas características de dominação de uma pessoa para outra. Olha o que ela fala. Sempre quando um lado quer se sobrepor a outro, o que acontece? Sempre acontece essa diferença no relacionamento. Nós temos uma memória cerebral que acontece conosco ainda nesses nossos relacionamentos reais, como a gente diz, que é o que nós necessitamos no momento. Então, essa nossa memória cerebral, ela muitas vezes não é do presente. São memórias, é aquela memória que está no nosso subconsciente do passado, que nós relembramos em alguns momentos fatos acontecidos em outras vidas. Então, aquele que está do nosso lado, a gente relembra de relacionamentos destrutivos, de brigas homéricas que tivemos no passado, e muitas vezes ele volta à tona nessa nossa memória cerebral. Então, às vezes, dá uma raiva que eu não sei de onde que vem. Eu implico com algumas coisas que não teria necessidade de implicar, mas isso são aqueles arquétipos, aquelas marcas antigas que estão no meu subconsciente, né? Então, quando o relacionamento chega numa fase dessa, né, que passa a ser muito destrutivo e que eu não vejo uma forma de melhorá-lo, a doutrina espírita diz. Então, o afastamento terapêutico. Afastamento terapêutico. Muitas vezes funciona com amigos. A gente pode ver amigos, às vezes mesmo familiares. Se você fica insistindo, muitas vezes, numa coisa, não é afastar, não é romper. Veja bem, é um afastamento. Afastar é quando você dá um tempo. Você dá aquele tempo para refletir, para pensar. Mas só que esse tempo não é um tempo morto, um tempo ocioso. É um tempo que eu dou ajudando com as preces e as orações, para que isso possa ser acertado, porque nós estamos aqui para o nosso acerto. Então, para que isso possa, através das minhas preces e orações, para que possa ser acertado, porque às vezes o que eu não consigo aqui encarnado, conversando, olhando, às vezes por resistências de um ou outro lado, eu consigo através da prece, através da oração. Então, afastar um pouco daquele problema, veja bem, não é romper, é um afastamento terapêutico. Afastar e continuar com as minhas preces, pedindo auxílio, pedindo compreensão dos dois lados, porque na minha ótica a coisa acontece de uma forma. Se eu vou olhar a ótica do outro, acontece de uma forma diferente. Então, para que possa haver esse entendimento, porque essa que é a proposta de amor de Jesus, é a compreensão de todos. Relações assim podem estabelecer quadros estranhos de dependência patológica,
uma vez que um não consegue se manter longe do outro quando estão juntos, sustentam um clima de desarmonia, de agressões e desrespeito que podem ter funestas consequências. Aí a gente sabe que as coisas começam com picuinhas, pequenas nos relacionamentos, né? E fala que ele pode ter consequências funestas. O que passa a ser uma consequência funesta? Uma agressão física, por exemplo. Começa com uma agressão moral, fazendo picuinha, fazendo aquela vibração ruim, fica aquele clima ruim entre dois, né? E aquilo vai num crescente. Quantas vezes, por conta de um relacionamento desse, por uma falta de entendimento, eu vou deixando ele ficar cada vez mais destrutivo e chega a vias de fato. E se chega a agressões físicas. O que, aliás, existe uma diferença entre agressão física e essa agressão moral. Muitas vezes essa agressão moral que a pessoa sofre, né, emocional, que você impinge no outro, ela é muito mais violenta e ela tem um poder destrutivo muito maior do que uma física. Muitas vezes um tapa, um exemplo, um tapa não dói tanto quanto um rosto virado e ignorar uma pessoa, e uma ignorância. Ignorância, assim, no sentido de desconsideração, né? Às vezes dói muito mais. Então, para que não chegue a essas vias de fato, sempre os espíritos falam que a gente tenha muito cuidado com o nosso comportamento, não deixar crescer, para que a coisa possa ser resolvida, ser solvida. Dizem que as grandes guerras, com milhares e milhares de mortes, começa com uma discussão entre governantes, mau entendimento entre eles, e isso vai não crescendo que chega finalmente a vias de fato, né? É muito comum encontrarmos nesses casos a depressão, quando o relacionamento é infeliz. Esse relacionamento entre pais, filhos, esposos, amigos, irmãos, né? O Espírito diz. A depressão, né? Por causa, às vezes, de um fato que vai levando, a depressão é a doença da tristeza, é a tristeza da alma, né? Tristeza da alma gera essa depressão. Que muitas vezes, esse relacionamento, quando eu deixo crescer, e eu vou deixando ele ficar muito ruim, muito destrutivo, eu me entristeço de uma forma que chego até a depressão. E a doutrina diz que essa tristeza profunda, né, que começa muitas vezes com um motivo banal, a pessoa entra num quadro que quantas e quantas vezes é necessário um tratamento médico, porque se vai num processo de crescimento, ela não se resolve sozinha. Não é somente no centro espírita, com passe espiritual, ouvindo palestra, que nós conseguimos, né, controlar esse processo. Muitas vezes eu preciso até de medicação para que possa controlar. E começa, às vezes, de uma coisa pequena, né? O Espírito diz que chega, às vezes, até no processo de depressão, somatizando esse problema de relacionamento, essa tristeza. Quantas pessoas deprimidas que a gente conhece, que, às vezes, além do estado físico dela, da depressão, ela tem a culpa. Porque ela fala, meu Deus, mas eu tenho saúde, eu tenho amigos, eu tenho família, pensa, e que esse estado que eu estou, aonde teve origem esse estado? Ele teve origem em algum momento, ele não nasceu assim dessa forma, como Benedita, o Espírito Benedita diz. Ela teve origem. Então, se eu não debelo no começo, o que acontece? Ela vai nesse crescente e realmente aí eu vou precisar mesmo de medicação e vou precisar esses pensamentos negativos que eu não substituí lá na raiz desse processo, na etiologia desse processo, o que vai acontecer? Que eu não substituí o negativo pelo positivo, o positivo não teve vez. Então, o negativo tomou uma proporção tão grande. Vão percebendo que eu mesmo permiti. Eu mesmo permiti, porque eu não busquei uma ajuda, não busquei um auxílio
que tanto eu necessito, especialmente numa casa espírita, da oração. E uma grande parte a gente tem que, na casa espírita e com o profissional também médico, buscar essa ajuda. Onde quer que se desenvolvam essas relações, seus protagonistas acabam com sentimentos confusos, como ela está dizendo, esses sentimentos de depressão, sentimentos depressivos, né? Então, por isso que a doutrina às vezes fala dessa separação ética, para não comprometer esse equilíbrio. Quando a gente fala uma separação, a separação não é, como nós já dissemos, não é um rompimento. Não é um rompimento. Às vezes, nesses processos dolorosos, graves, essa separação ética, digamos assim, essa separação salutar, em que eu paro para refletir, que eu não continuo naquele processo, eu paro para refletir, ela é muito importante. Aí entra essa parte da oração, em que eu peço auxílio, que eu peço aos bons espíritos que me ajudem, me auxiliem a compreender aquela situação, a entender, especialmente quando eu vou me deitar, durante o sono físico. Porque nesse momento do desprendimento do espírito, e que eu tenho livre acesso à espiritualidade, eu tenho uma compreensão muito melhor. Às vezes, ao despertar, eu já tenho outro entendimento. Então, a oração é uma ferramenta fundamental para todo esse processo que o Espírito está nos instruindo. Não há por que insistir em algo que adoece. Olha o que ele diz. Se desse jeito não está dando, alguma coisa está errada, né? Mormente, quando não há disposição de mudança em qualquer um dos lados. Essa disposição de mudança realmente tem que haver, de um dos lados, ou de um ou de outro. Ninguém muda ninguém. Nós conseguimos mudar pelo nosso exemplo, nós conseguimos nos mudar pela oração, pedindo força, pedindo sustentação, mas mudar o outro é muito difícil. Tem até uma historinha que eu achei muito interessante, né? Do Diógenes, né? Um filósofo grego, lá da Grécia Antiga, né? Ele estava conversando com as estátuas, né? Que lá na Grécia tem aquelas estátuas de mármore. Ele conversando com as estátuas. Aí chega alguém para ele e diz assim, mas tu és louco? Conversando com pedra? Tu não sabes que a pedra não te pode responder? Olha a resposta do filósofo. Sei, estou treinando com o silêncio da pedra para quando ouvir a estupidez de quem fala. Isso é um filósofo, né? Às vezes nós temos que fazer assim, treinar com a parede, não tem dois buracos, entrar por um, sair por outro, né? São estratégias, né, que precisamos usar de vez em quando, né? Então, o caminho mais fácil que nós temos, né, nesse nosso tema, que nós estamos tentando construir, o caminho mais fácil é cair fora, não é? A gente fala, não deu certo. Hoje a gente ouve muito jovem falar isso. Não deu? Tô fora. Tô fora de família, tô fora de amigo, tô fora de relacionamento amoroso, tô fora. É o caminho mais curto, a gente concorda. É o mais curto, é o mais imediato. Mas essa situação imediatista, ela não para por aí. Porque a doutrina espírita mostra que tudo que eu deixo por terminar, ela está incompleta. Eu não terminei. Então, em algum momento, eu vou ter que completar isso que eu não terminei. Então, não adianta deixar, não adianta fugir. Virar as costas é o mais curto, mas não é o mais tranquilo. Não é aquele que vai me auxiliar futuramente. Aí a Benedita continua. A existência no mundo propicia a todos o ensejo de progredir, de ampliar e também de amar, né? Então, nós não estamos aqui para nos destruir. Nós estamos para progredir, nós estamos para amar, nós estamos para crescer, para sermos melhores. O nosso compromisso, assinado lá no nosso planejamento reencarnatório, foi que nós voltássemos daqui, dessa nossa estada no planeta, que não é férias, não é uma colônia de férias à Terra, que nós voltássemos melhor do que nós chegamos, né? Então, estamos aqui realmente para amar,
e para nos melhorar. Não é fácil compreender as dificuldades. Não é fácil, é difícil. Mas quando nós começamos nesse processo de compreensão, a coisa vai ficando mais tranquila. Nós vamos nos tranquilizando. Quando nós vamos nos afinando, nos harmonizando com a lei de Deus, que é a lei do amor, entender o outro, fazer assim, um estudo espiritual e psicológico do outro. Porque a gente fala, poxa vida, mas tem tantos anos, já estava na hora de aprender. A gente fala, bom, tem tantos anos, na idade cronológica, física. Mas e o amadurecimento espiritual? Será que é adulto no amadurecimento espiritual ou que é uma criança espiritual ainda? Então, essa é a compreensão que nós precisamos ter. Porque quando nós focamos, né, como nós falamos, nos valores imediatos, os valores daqui e agora, então é fácil, estou fora, é a melhor solução, esses nossos valores imediatos. Mas os nossos valores, eles são transcendentais. São valores que nós temos trazido do passado e vamos levar para o futuro. Então, esses são os verdadeiros valores. E esses valores interrompidos, seccionados, é assim que nós vamos levar. Capenga, faltando... A gente não assina promissória quando não dá para pagar? Aqui no nosso mundo, que nosso mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Quando eu não posso pagar uma conta, eu assino uma promissória. Quando eu estou fora, eu resolvo romper porque não está dando certo, que eu não consigo, já tentei o último, até a oração, estou fora, eu estou assinando uma promissória. E que em algum momento eu vou ter que resgatar essa promissória. Porque não quer dizer que vai rasgar ou vai queimar. A lei de Deus é uma lei perfeita, né? Então, em algum momento, essa promissória está lá assinada. Enquanto a criatura terrestre ensaia para o exercício do amor, procure dar atenção aos sentimentos com equilíbrio, maturidade, a fim de crescer e ser sempre uma pessoa melhor, né? É aquele auto-amor que a gente tem que nos conhecer para ser melhor e melhorar os que estão ao nosso lado. Seria muito bom se a pessoa não medisse a importância do outro pelo valor que o relacionamento pode lhe proporcionar. Então, no interesse. Quantas vezes os próprios casamentos, né? Hoje menos, mas ainda existe, por interesse, por nome de família, para não dividir fortunas, a gente vê que as coisas não dão certo assim. Ou o interesse de uma projeção social, ou o interesse porque o rapaz é o mais bonito da turma. Então, nossa, se eu conseguir, eu vou estar bem. Enfim, quando eu tenho algum objetivo que não seja o amor, que não seja verdadeiro, que seja fictício, que seja esse valor temporal, não o valor realmente do amor, da alma, é um relacionamento que está fadado mesmo ao insucesso. Vale lembrar que o amor deve reger todas as relações, porque só o amor confere saúde, alegrias, bom ânimo. Só o amor tem o combustível ideal para alimentar as vidas. Então se fala de um amor como assim a essência da vida, né? O amor, a essência da vida. E o amor passa pelo entendimento, passa pela compreensão. O amor passa por olhar para o outro, como Jesus falou. Cada vez que fizeres a um desses pequenos, a mim estará fazendo. Então, quantas vezes cada um de nós depara com um pequeno não no tamanho, não na criança. Jesus era tão sutil nos seus ensinamentos, que quando ele fala pequeno, o pequeno é aquele que precisa de cuidado. Esse pequeno pode ter 50, 60 anos. E às vezes um grande que não precisa pode ter 10, 15. Então, cada vez que fizer um pequeno necessitado de amor, de compreensão, é a mim que está fazendo. E quem de nós não quer fazer para Jesus e não quer servi-lo, né? Ele fala das boas novas, né? Jesus diz, eis que vos trago boas novas de alegria, né? Com a sua doutrina. Quando nós passamos a compreender a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus explicado, né?
contemporaneamente de uma forma muito clara, né? Então é o amor, é só pelo amor que cresce, é só pelo amor que se constrói, é só o amor que sensibiliza. Nós que trabalhamos, por exemplo, com encarnados e desencarnados, né? Encarnados fazendo palestra e atendimento aos espíritos, a gente percebe o espírito, por mais revoltado que seja, por mais numa situação mais penosa que chegue esse espírito até nós, se você não tiver um carinho e se ele não sentir esse amor, ele não se sensibiliza numa condição espiritual. Então a gente fala, às vezes, a gente se sensibiliza com aquele que realmente precisa, fora de casa, fora do nosso relacionamento, e aquele que está perto não consegue nos causar o amor, que é aquela essência da vida, que é a mola propulsora de toda a energia do universo. Porque a criação de Deus, o universo, é através do seu amor. A gente fala, Deus criou a cada um de nós. Deus não somente criou, Deus criou e Deus mantém em harmonia o seu universo e as suas leis, que desde a criação são imutáveis. E são leis de amor. Então não é por desequilíbrio, não é por medição de força, não é por cobrança, é pelo amor. Através da compreensão, através, outras vezes, do parar para refletir, o que eu estou fazendo. Nós pensamos até num aparelho elétrico. Às vezes ele está muito tempo ligado, a gente tem que tirar um pouco da tomada para esfriar quando ele esquenta. Não é assim o aparelho elétrico? Eu tenho que tirar. Não é que eu tenho que pegar o aparelho, destruir, quebrar, arrebentar. Eu tiro da tomada, deixo esfriar, e o que eu faço depois? Não ponho no lixo. Eu volto a ligar de novo. Se ele está ruim, eu mando consertar. Assim é a nossa vida, o nosso relacionamento pessoal. Às vezes eu preciso tirar um pouquinho da tomada, para que eu possa fazer umas preces. Jesus não foi ao deserto 40 dias e 40 noites para jejuar e para orar? E nós, no nosso corre-corre, a gente não tem tempo. Então nós precisamos tirar uns momentos para nós, para o nosso jejum espiritual. E a doutrina espírita, né, nos coloca que ao alcance dos infelizes, né, tem sempre os felizes. Então Deus não faz grupo de felizes e de infelizes. Estamos sempre mesclados, por isso que estamos juntos. E a doutrina espírita nos mostra, né, dessa maneira, que não é por acaso que o Pai coloca à nossa disposição. Onde nós achamos, concluindo esse texto, que é destrutivo, não. Ele está ao nosso lado para que ele seja construído. E a doutrina espírita nos diz, reconstruído. Porque se hoje algo está destruído, não foi Deus, como nós vimos. Fui eu mesma que destruí lá atrás. Então, hoje daqui para eu reconstruir. Então, essa é a proposta. Encerrando, nós lembramos de uma oração de Bezerra de Menezes, né? Nesse tema, que ela é muito própria. O doutor Bezerra diz o seguinte: todos oram pelos que sofrem. Vamos nós orar pelos que causam sofrimento. Todos suplicam pelos desesperados. Vamos rogar pelos que causam desespero. Bezerra de Menezes. Então a gente encerra dizendo: amar, não armar. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Leda pela maravilhosa palestra, bem reflexiva, né? Acho que está todo mundo pensando. Nesse momento a gente abre para quem queira fazer alguma colocação, alguma pergunta, algo sobre o tema. Alguém quer falar alguma coisa? Não? E eu só queria conversar um pouquinho sobre o que você mesma falou, né? Sobre a gente sabe que, via de regra, e geralmente as escolhas familiares de quem você vai conviver é feita no plano espiritual. Aí você vem para cá para cumprir isso. E muitas vezes onde a gente tem mais atrito e mais relacionamentos destrutivos, né? O nosso grande desafio é isso. E muitas vezes, eu vejo assim, chega num momento que, de repente, é tanta briga que o casal
se separa, mas ele não se afasta. É isso que você quis dizer. Né? Exatamente. Então, não é um pai que vira as costas para um filho, para a família, e vai embora e some. Ele se afasta para não ter tanto discussão, porque, na verdade, isso é ruim até para as crianças, todo esse ambiente destrutivo. Exatamente. Né? Mas isso não é separar, é se afastar, mas vai dar todo apoio, vai dar todo amor. É mais ou menos isso. E quantas vezes num afastamento desse, né, reflexivo, né, como nós dissemos, para você ponderar a situação, não existe uma volta. Às vezes não. Se toma outros rumos, outros caminhos, dependendo. Porque existem casos também que, se você insiste, né, como nós dissemos, como o próprio texto diz, se você insiste muitas vezes e um lado não quer ceder, se chega às vezes a vias de fato, né? Se chega a agressões físicas. Então, exatamente, né, Vladimir? Até a morte. Quantos casos? Às vezes começa por ciúmes, né? Por coisas pequenas, né? E se chega, às vezes, até a morte. Às vezes, e para evitar isso, se a gente soubesse, se a gente imaginasse, tivesse acesso ao que a espiritualidade faz por nós, aquilo que realmente não está dando certo, porque a gente fala, a vida é dinâmica. A vida não é. Não é que nós planejamos e tem que ser assim. A gente fala, é um projeto, não é um decreto. Eu sempre digo isso, é reencarnação. É um projeto, não um decreto. O decreto você tem que cumprir. Assinado, você cumpre e não vai. É projeto que Deus faz. Olha o que Deus faz conosco. Olha a consideração que Ele tem. É um projeto. Então, nós fazemos nosso projeto. Como que eu faço o projeto da minha casa? Vamos supor, que é o teto que me abriga. Se eu vou construir uma casa, por exemplo, eu projeto um quarto. É suficiente para mim. Mas minha família está crescendo. Então, eu mudo meu projeto, eu faço mais um quarto. Ou se eu fiz um projeto de 4 quartos, por exemplo, mas minha família diminuiu, eu vou tirar aquele quarto, vou fazer um escritório, vou aumentar o jardim. Não é assim que nós fazemos, fisicamente? Espiritualmente é assim também. Quantas vezes se vem para acertar e não consegue esse acerto, então a própria espiritualidade já vai modificando esse rumo, né? que vai solvendo esse compromisso, não apagando e anulando de espécie alguma, solvendo esse compromisso, e lá na frente eu reassumo de uma outra forma. Eu vim como irmão, não deu certo, eu venho como filho. Não deu certo como esposo e esposa, eu volto na condição de um vizinho. Por exemplo, quantos vizinhos que têm aquela dependência, às vezes se vê muito mais um vizinho que um familiar, ou um colega de trabalho. A espiritualidade é perfeita, o plano de Deus é perfeito. De alguma forma, né, ele nos conduz para o acerto e para o bem, para a correção, né, da nossa rota. Ainda bem. Alguém mais? Então, agradecemos. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Bom, mais uma vez, vamos nos preparando para nos voltar para dentro de nós mesmos, refletindo todo esse ambiente maravilhoso em qual estamos, nos conectando mais uma vez a essa corrente maior, de forma fluida. E nesse momento, agradecendo por tudo de bom que aqui recebemos, e podemos também vibrar pelos nossos irmãos que não podem estar aqui nesta casa. Vamos lembrar dos irmãos que estão muitas vezes encarcerados, presos, sendo julgados pelas leis dos homens e não pelas leis divinas. Vamos pensar nesses irmãos de forma positiva, que eles usem esses momentos de reclusão para refletirem e saírem dali melhor que entrou, seguindo o seu caminho que foi traçado de evolução. Pensar também nos nossos irmãos que hoje estão nas ruas, passando fome, e muitas vezes não é tanto a fome que lhe faz a falta, é o amor, é o carinho, é alguém próximo, é um abraço. Vamos pensar que a espiritualidade deve cuidar, assim como nós também, desses irmãos. E vamos pensar também nos irmãos que estão acamados, nos leitos de hospitais, doentes, muito próximos da sua passagem.
para que todo sofrimento seja amenizado e que eles busquem também, nessa fase final, todo aprendizado, toda evolução que vieram aqui buscar. E desta forma, agradecendo mais uma vez, vamos levar essa corrente positiva para dentro dos nossos lares, toda essa paz, esse amor, para que juntos dos nossos irmãos que ali convivemos, possamos também seguir o caminho traçado, como aqui comentamos, de evolução, de trabalho, que é o grande caminho e a grande dificuldade que é a gente vencer esse tratado das famílias. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Peço só que fique em silêncio, a gente vai começar o trabalho de passe aqui.